Em 2005, a DreamWorks estava fazendo muito sucesso com o seu filme Madagascar. E a Disney, que não é boba e nem nada, resolveu lançar um filme bem parecido, com a temática bem parecida, protagonistas bem parecidos, um ano depois. E esse filme se chama Selvagem. Eu sei que um ano pode parecer muito pouco para ser uma cópia, mas eu não duvido de nada. Ah, eu duvido. Duvida mesmo, né? Duvido. Meu pau no seu ouvido. Hoje analisaremos esta pedrada e veremos o que o Alex 2.0 é capaz. Uma estátua comunista! Bom, eu sou o Tsuki. Eu sou o Coelho. E sejam bem-vindos ao Level 2. E o filme começa aí com o Sansão e o seu filho chamado Ryan, no qual o Sansão tá falando de histórias incríveis aí pro Ryan, falando o que ele fazia na selva, né, porque atualmente eles vivem no zoológico, e ele fala lá, né, mano, pro Ryan que ele era muito pica, que ele enfrentava vários gnus e coisa do tipo. No caso, eu acho que você tá se confundindo, Tsuki. É o Mufasa falando com o Simba. Aliás, Coelho. Oi. Sabia que a Iana, ela fode rindo? Ele tá falando de todas essas histórias, e o interessante, Coelho, é que ele fala essas histórias na introdução do filme. Eu achei isso uma ideia genial da Walt Disney aqui. Walt Disney World, Universal Pictures, não. Universal Pica? Não, eu ia falar Universal Pictures, mas pode ser se você quiser também. Aí é bom, é uma pica universal. Pô, eu acho que seria um plot do caralho se a voz dele fosse do mesmo dublador do Alex, o Leão. Não, mas agora eu vou te dar informação aqui que você vai falar, caralho, eu não reparei nisso. Sabia que a voz do Sansão é o Jake de Hora de Aventura? Quem é Sansão? É o leão, pô. Caraca, agora que você falou, realmente eu tô enxergando. O que é que eu fiz? Foi aí que eu ataquei com o meu. Você tá sentindo a voz sisuda dele, né? Eu tô, velho, entrando nos glóbulos oculares. Não! Caralho, eu achei que você ia falar ovo. E aí a gente vê que toda essa história que o Sansão tava contando pro filho dele, o Ryan, era pra encorajar ele a dar um rungido, porque ele é um leão que não sabe rugir. Afinal, ele é um filhote, o que eu acho que é natural, né? Um leão filhote não saber rugir contra um leão adulto. Mas ele se frustra bastante quando ele tenta rugir. Basicamente, o zoológico começa a rir muito dele, até o Sansão dar o rugido supremo e calar toda essa vergonha. E que doideira, viado. Tipo assim, por que os humanos estão rindo disso? Tipo, não era pra eles acharem fofinho? Até porque ele não tem um aspecto de leão grande. Se ele fosse um leãozão grande e não soubesse rugir, eu até entenderia. As crianças estão, tipo assim, menores fazendo bullying com o leão, tá ligado? Tipo, otário, não sabe rugir, tá ligado? Tipo, como assim, velho? Pô, o leão filhote era pra rugir. Seu broxa. Você vai ser broxa quando for adulto. Desculpa, foi pessoal isso. Leão Beta. E é assim que começa o filme, que é a cópia de Madagascar misturada com Rei Leão e Procurando Nemo, né? Pelo menos o Rei Leão e o Procurando Nemo dá pra ressaltar, porque é tudo da mesma empresa, né? Acho que mais ou menos, porque Rei Leão é da Disney e Procurando Nemo é da Pixar, se eu não me engano. E a Pixar faz parte da Disney. Vai tomar de seu cu. E aí o Sansão, ele tenta falar pro Ryan, né, que o rungido dele melhorou bastante, tenta motivar ele, mas ainda assim ele fica meio depressivo, porque ele não consegue rugir. Tá tudo bem, Ryan. Tá tudo bem, broxar às vezes. Fica meu pau. Não, pô, combinou essa frase, não foi combinado. Aí o Ryan indaga o pai dele e fala que se ele realmente quisesse que o Ryan rugisse, ia levar ele pra selva, né? Se você você me levaria na selva, ao invés de você vai ficar só de historinha pra cima de mim. E aí a cena então corta. Então é nos apresentado simplesmente um dos personagens, né, principais, que é o Benny, o esquilo. E ele aparece simplesmente, né, com uma atitude um tanto quanto ilícita, que é roubar um colarzinho de uma jovem pessoa, né? Quando repentinamente ele é arremessado no nariz do leão. Então a gente vê uma conversa do Sansão e do esquilo meio aí, íntimo, no qual, né? Meio íntimo, inclusive, que ele diz, né, mano, que não entende muito bem o filho dele, e o esquilo diz pra ele contar logo a verdade pro filho e ficar parando com essa história de leão selvagem, e, enfim, a gente vai saber qual que é a verdade mais pra frente, né, Coelho? Eu quero saber a verdade. Nós queremos. Sai da Matrix. Então a cena corta aí pra uma sequência de bonecos de koala. Cara, esse é um alívio cômico muito bom, né? Que é o seguinte, tem um koala também que vai ser apresentado, que é um dos personagens principais, e existe um bonequinho dele, sabe? Porque chama atenção, sei lá. Existe um bonequinho de koala e ele é frequentemente zoado por causa disso. Eu achei isso genial. Isso é legal. Agora vem uma coisa muito absurda, Tsuki. Quando o zoológico fecha, simplesmente os animais saem todos saem da jaula e começam a fazer um suru. Eles saem da jaula e começam a fazer festa. Eles tomam o zoológico, tipo, cara, cadê a segurança desse zoológico, tá ligado, mano? Ele é tipo o leão misturando com exato. Com tudo, mano. Dador com a presa junto, todo mundo se enturmando. Cara, o melhor amigo do leão é um esquilo, né, velho? O que a gente tá falando? Nada faz sentido, né, Coelho? Assumimos o ponto por aí. E aqui nos apresentados alguns personagens principais, né? Que no caso a gente tem a girafa, que é o...
Meu Deus do céu, velho. É o Melman, só que fêmea. E tem um adendo além disso. A girafa, na verdade, o esquilo, o Benny, ele gosta romanticamente da girafa. Achei tudo. Cara, esses romances, assim, é claro que é uma cópia necessariamente, mas lembra muito o romance do Melman com a Glória. Falando nisso, tem muitos questionamentos aí, né? Tipo, tem muita gente que fala que esse filme aqui é uma cópia descarada de Madagascar. E eu entrando aqui, né, pesquisando mais a fundo, a gente vê qual é que foi lançado primeiro. Dia 24 de junho de 2005 é lançado Madagascar. E 14 de abril de 2006 é lançado Selvagem. Coincidência? Rapaz, bem colado, hein? Bem colado, hein? É, bem coladinho, cara. Pode ter sido uma das maiores coincidências do mundo, tá ligado? Ou duvido. Meu pau no... E sim, o que você falou é muito real. Essa relação de uma girafa com esquilo lembra bastante a relação de uma girafa com outro ser vivo. Um hipopótamo, no caso, né? Especificamente. Cara, isso é muito bizarro, velho. É, então o esquilo tenta convencer, né? Na verdade, tenta conquistar a girafa, o que é... Em cima da girafa, tá ligado? Isso, exatamente, o que é muito louco. E a gente tem também mais diversos personagens que, sinceramente, não vai ter muita... Olha, até vai ter relevância, mas não tanta assim, né? Que é um canguru e uma porra de um hipopótamo. É. Mas esse esquilo, ele tem meu respeito, velho. Ele sonha alto, né, velho? Ele poderia o quê? Encontrar uma esquilinha, viver uma vida normal, mas ele cobiça uma zebra. Uma zebra não. Falei errado. Eu esqueci o nome dessa porra. Girafa. E, enfim, mano, a gente vê o Sansão indo conversar com o Ryan. O Ryan ficou full depressivo porque ele não tá conseguindo rungir. E, então, o Sansão chama ele pra ele ver o jogo do próprio Sansão, né? E ele fala que vai ver e tal, mas depressivo. E a gente vai se perguntando, que porra de jogo é esse que o Leão vai jogar? E tá todo mundo animado, né, pra ir ver esse jogo. E vocês vão descobrir logo logo que é um puta jogo foda. E esse Leão aí, safado, diga-se de passagem, ele já tinha falado desse jogo mais pro início, né? Acho que ele tinha falado desse jogo com o Ryan. E eu não tinha entendido, até porque, na verdade, eu assisti esse filme quando eu era criança, né? E eu nunca tinha revisto. É assim que se fala? É. Mas adulto, né? Essa é a primeira vez que eu tô revendo esse filme desde quando eu era criança. E aí ele começou a falar do jogo, eu falei, mano, que jogo é esse desde o início? Aí quando foi revelado o jogo, eu fiquei de cara. Esse jogo vai surpreender, mano. Esse é bom. Enfim, aí a gente vê simplesmente o Ryan em cima da árvore e o hipopótamo e o canguru lá tentando convencer o Ryan a apavorar ali as gazelas, né? Como é que chama isso mesmo? É gazela, né? Eu acho o nome dessa porra. Veado. E aí ele é convencido aí porque ele tá meio depressivo. E, cara, isso me irrita muito, sabia, mano? Não, você já sabe, né? Como é criança rebelde sem causa, velho. Caralho, se vai ter uma mano, oportunidade de fazer merda, ela vai fazer. É, isso me irrita demais, porque, pô, não tem motivo, tá ligado? O pai sendo um pai presente ali, querendo ajudar e tal. Enfim, mano, foda-se. Não, eu compacto não, mas eu entendo o Ryan. Tem todo um peso dele ser o filho ali do cara que é o maioral do local, então tem toda uma expectativa nele. Então toda vez que ele tenta rugir e não sai nada das cordas vocais dele, além de um miadinho, ele sente uma frustração. Pode continuar. Ele sente uma frustração tão grande a ponto de fazer ele querer desistir de tudo. A ponto. Não sei mais o que falar, velho. É isso aí. E aí, então, é nos mostrado o esporte que é arremesso de tartaruga. A gente pode falar assim, mano. Sei lá. É o teu nome esse esporte. Esse esporte, mas eu não faço a menor ideia. Completamente. Por que as mulheres não jogam esse esporte? Por quê? Como assim? Por que as mulheres? Porque é vassoura, né? Pelo que eu entendi, esse esporte aí se consiste em jogar alguma coisa mais perto, né, do círculo vermelho possível e aumentando os pontos, né? E a coisa vai deslizando enquanto tem outras pessoas que tentam parar. Tem que a vassourinha e ficar fazendo friccionando na frente dela pra ela deslizar, chegar mais longe ainda possível, né? Acho exatamente. Assim. Ou ao contrário, né? Ir parando ela e tal. É isso. Basicamente, esse é o esporte e o Ryan tem um time nessa brincadeira e o time dele tá enfrentando simplesmente o time dos pinguins. É, que inclusive é óbvio referência ao level 2, né? Ah, caraca, papo reto, esqueci que eu era um pinguim. E aí o pinguim faz uma jogada insana, então a gente vê o time do Sansão completo e é nos mostrado basicamente os 5 personagens mais principais aqui. E no caso é o esquilo, como a gente já tinha citado, aí a gente tem a girafa, tem um koala e temos também a cobra que se chama Larry, que é uma cobra que é bem pra frente, inclusive, né? Essa cobra é bem, com certeza. Ela é bem chapadinha, ela é. Mas foi genial isso, velho, botar um lerdinho ali do grupo. A cobra basicamente é o lerdo do grupo que leva tudo ao pé da letra, não sabe entender sarcasmo e é burro. Isso. Que é muito bom, né? Um alívio cômico. Os macacos chegam com os ursinhos de pelúcia lá que tem do koala e começam a tentar desestabilizar o time ali dos selvagens. Eu não sei por que, cara, os macacos vieram fazer isso. Eles só são perturbados mesmo. Por que eles não foram perturbar os pinguins também? Será que eles fizeram alguma amizade com os pinguins pra... Pô... Quase de aposta, né?
E aí começa a acontecer uma confusão, né? Tipo, gritaria pra cá, gritaria pra lá, o Koala ficou puto, foi pra cima dos macacos, os macacos, pá, devolve aqui, devolve ali, apalparam a bunda dele no meio desse processo, e a girafa simplesmente senta no esquilo e o esquilo morre. Exato. Só que na verdade ele não morre e ele volta a dar um beijo na boca dela. Se isso realmente não tivesse acontecido, velho, iam falar que a gente tava mentindo. Caralho, a gente não inventa nada aqui, rapaziada. Eu já falei que esse canal é um canal sério e bem embasado. Mas pior que essa frase, uma seguida da outra, pareceu um negócio bizarro, tá ligado? Que a gente acabou de tirar da nossa mente, mas realmente aconteceu isso. Realmente aconteceu, pô. Aqui a gente fala que bizarro, sério. velho. Eu tava assistindo esse desenho com meu irmãozinho de 8 anos, e ele teve que presenciar essa cena, velho. Tá vendo, Walt Disney, que você fez? Mas então o Sansão e a rapaziada, né, tentam bolar uma estratégia pra conseguir vencer o arremesso, né, que os pinguins conseguiram fazer, que foi genial. Enquanto isso, os perturbados da mente, que nem o Tsuki tinha falado mais cedo, aquela duplinha de canguru e hipopótamo, estão aprontando com o Ryan, que inclusive é o nome de Enzo, né? Nossa, demais, velho. Só não é mais nome de Enzo do que Enzo. Eles chegaram lá na jaula das gazelas, sei lá que porra é essa, e vão perturbar ela. E, cara, esses meninos são... Esses meninos não, esse hipopótamo e esse canguru são pedaços de mau caminho, velho. Sério mesmo, se aproveitando da inocência, né? E aí eles chegam perto e tal, só que o Ryan muda de ideia, cara. Ele fala, não, deixa isso aí bateu quieto. consciência, né? Bateu consciência. Ele falou, um dia que eu vou substituir meu pai nessa porra, eu tenho que ser responsável, cara. Não pode ser um rebelde sem causa, não. Aí o hipopótamo e o canguru, como as bolas, como eles têm bolas, né? Bem grandes, inclusive. Sim, eles o canguru tem uma bola bem grande. Pior que tem mesmo. Aí ele chega e fala, então não, vai fazer essa parada mesmo. Aí o Ryan disse, não, eu não vou fazer não. Ele tenta rugir pro leão. Desculpa. Aí o Ryan, no momento de desespero, vai tentar impedir eles. Ele dá um rugido bem forte. Mentira, ele dá um miauzinho. E ele assusta as gazelas de qualquer jeito, que não era a intenção dele. E as gazelas saem correndo. Enquanto isso... O Sansão e o time dele lá tá querendo fazer, né, a estratégia suprema. E ele fala que tem um plano. E o plano dele é o seguinte. Ele pretende fazer... Na verdade, ele utiliza a cobra como uma espécie de elástico ali, ele segurando ali com o esquilo. Dele, né? Isso, ele faz o X dos amigos dele. Que é bem interessante. Eu gosto muito de fazer isso também. Oxi. E aí ele estica ali e tal, e na hora que ele tá pra lançar, basicamente o esquilo solta, né? E aí o esquilo meio que perde todo o bagulho ali, a cobra vai pro beleléu, enforca a girafa, enfim, dá tudo errado. E aí o leão simplesmente ignora isso e joga a tartaruga mesmo assim, de uma forma muito bizarra e bonita. O leão vira um bípede do nada e lança a tartaruga. E aí vai a girafa lá, ficar passando a vassourinha, né? E vem um pinguim também pra trabalhar, né? E aí eles meio que conseguem, né, mano? Basicamente, graças a um peidinho que a tartaruga dá, na verdade eles tinham ido muito pra frente, depois a tartaruga dá um peidinho e aí eles conseguem, né, chegar no momento aí. Isso é muito fofo, velho. E depois que eles verem que eles conseguiram, a tela começa a tremer, o chão começa a tremer, justamente por quê? Porque o Ryan lá e as outras rapaziadas assustaram a manada. E aí sim, tá vindo uma manada gigantesca. E por algum motivo, todas as porras dos animais desses zoológicos são racionais, menos as gazelas, menos os veados, não sei que porra é essa. Eles estão irracional, simplesmente começam a correr. Por que todo mundo pensa em menos esses animais, velho? Bombe do caralho. Depois da merda toda feita, o hipopótamo e o canguru do caralho jogam toda a culpa pro Ryan. Ah, você vacilão, você vacilou. Pô, velho. Sendo que o Ryan só tava tentando dar o melhor dele, fazer o que era certo. Exato. E o pai dele, enfurecido, não deixou isso quieto. Porque também não tinha como ele adivinhar o que aconteceu com detalhes. Mas convenhamos que ele foi um pouco precipitado. Ele poderia ter chegado com o Ryan, ter conversado com ele depois, ter entendido melhor o que aconteceu, o ocorrido. Mas ele, né, ele deixou o que o olho não vê, o coração não sente. O Sansão aí, o leão, né, que ele fica bem pistola com o Ryan e tal, só que daí ele acaba soltando uma frase que machuca muito o Ryan, que é... Não, ele solta várias frases, né? Ele solta frase, mas uma em específico ele fala, tipo, só porque você não sabe rugir, você fica falando isso? Aí ele se arrepende insta, né? Sabe quando você fala aquela frase e se arrepende insta? Sei. Acontece, né? É, tipo, comi o cu do seu pai, foi o que eu falei pra... E aí o Ryan fica muito chateado, e aí o Sansão vai atrás dele. Na verdade, o Sansão nem vai atrás dele, ele vai conversar com o esquilo, e aí o esquilo que conversa com ele lá. Assim. O clima pesa muito, porque é aquela parada, velho. Tipo assim, se a gente tirar esse contexto de animal e tal, é como se o pai dele fosse uma pessoa, assim, muito bem sucedida, independente do que ele trabalhasse, digamos assim, se ele for levar pra nossa vida real. Ele é uma pessoa bem sucedida no que faz. Um cara muito bem, um exemplo a ser seguido. E o filho meio que, ele se bota naquele lugar de que uma hora ele vai ter que ser igual o pai ou superar ele, tá ligado? Então é muita pressão em cima do menino. E aí ele começa, acho que o Ryan até também lança uma frase, né? Tipo, depois que o Sansão se arrepende de ter falado o que ele falou, o Ryan também lança uma frase, né? Aquele clássico, chumbo trocado não dói, né? O Ryan acaba falando... Sabe por que eu fico emburrado na minha árvore?
porque eu adoraria que o Sansão Selvagem não fosse o meu pai. Ou seja, como as pessoas esperam muito dele, ele não pode só ser ele mesmo, ele tem que ser mais do que as pessoas esperam, alguma coisa assim, né, velho? É foda. E aí tem a cena dele aí conversando com o esquilo e tal, aí o esquilo vai embora. E aí toca a música triste, o Ryan sobe na árvore. E aí o Ryan resolve fazer uma maior babaquice do mundo, que é o quê, cara? Toda criança já pensou nisso, né, velho? Todo adolescente / criança já pensou nisso. Fugir de casa, eu vou fugir de casa. Principalmente ele sendo um leão, né? Ele tenta fugir de casa, só que, enfim, ele vai lá, entra numa caixa verde, dorme lá. E aí o Sansão vai atrás dele e o Sansão vê que ele, na verdade, o Ryan tinha entrado dentro de um vagão de um caminhão e basicamente ele seria transportado pra selva, né? E depois ele se arrepende instantaneamente, que ele não quer ir, que toda vez ele faz isso, né? Toda vez se arrepende. Não, isso é de todo normal, de todo adolescente. O pai dele já tinha comentado sobre isso até no início, dizendo, não chegue perto dessas caixas. E aí ele, rebelde, com raiva do pai, pensou, eu vou chegar perto. Aí chegou e não deu nem um minuto pra ele se arrepender. Impecável, pô. Ele tava meio que assim, tipo assim, se fazendo de difícil, tá ligado? Tipo assim, não, eu tô chateado, vou ficar aqui só pra mostrar que eu sou rebelde. Aí quando os caras fechou a porta pra ir embora, ele, não, eu tava zoando. Era brincadeira, leque. Era ironia. E aí depois dessa cena, né, obviamente, fica todo mundo muito preocupado e tal. Até que o esquilo resolve ir conversar com um pombo, né, mano, pra pedir informações sobre a caixa verde. Exatamente. Inclusive esse pombo, ele tem uma vibe muito indiana. E esse pombo, eu não duvido nada que eles fizeram a alusão, ele tá cheirado de verdade, velho, porque ele parece muito que tá, velho. Ele fala umas loucuras, ele começa a falar sozinho. Ele fala sozinho ou é impressão minha? Na verdade, ele olha pras mulherzinhas que tá dançando lá, né? E, tipo, elas não estão falando nada e ele, tipo, meio que entende que ela tá falando alguma coisa. Aí o pombo dá a informação pra onde a caixa verde tá indo, né? Ela tá indo lá pra a mulher grandona que segura uma tocha na mão com a coroa na cabeça. Isso, que é nada mais, nada menos que a estátua. O Cristo Redentor. Mas aí o leão, então, tava decidido a ir sozinho, né? Pra pegar, né? O Sansão pegar o Ryan. Só que aí chega a rapaziada toda e diz que vai ajudar ele. E ele fala que não precisa tal. Só que mesmo assim eles decidem que vão. Ele fala meu pau na sua mão. É isso que acontece. O leão simplesmente tem a incrível ideia de se jogar na porra de um lixo e ir embora, tá ligado? A melhor fuga do mundo. Só que aí que tá. Os amigos dele aparecem junto com ele depois. E o leão não sabia que eles estavam com ele. Tipo assim, como é que ele tava na porra de uma lata de lixo? Tinha uma girafa, um koala, uma cobra e ele não viu eles dentro. E como é que coube todos ali dentro, tá ligado, velho? Porra, a girafa não dá pra tancar não, velho. O resto dá pra relevar, mas é uma porra de uma girafa. O resto até dá pra entender que dá pra ele se esconder, né? De alguma forma. Mas a girafa não dá. A girafa junto com esse combo aí fica insano. E aí o Sansão fica pistola, né? Porque todos eles foram mesmo contra a vontade dele. E aí ele fala que vai ter que se preocupar com todo mundo. E aí, de repente, o esquilo meio que cai do caminhão. Tem esse detalhe também, que ele ia ajudar demais, só que ele caiu. O que era mais importante pra ajudar, caiu. Exatamente. E aí ficou só o koala, a cobra e a girafa pra ir nessa operação resgate. Inclusive, nessa parte, é uma parte muito louca, cara, porque começa a tocar uma música do Coldplay. Tem diversas referências, assim, nos outdoor, tem tipo McDonald's. Aí o leão fica, o leão só não, né? Todos os animais ficam maravilhados com a beleza da cidade, né? A beleza dos prédios. Mentira, é tudo feio. Gente, é tudo feio, é tudo uma merda. É tudo um Outro ir lixo. pro mato, velho. Melhor coisa que vocês fazem. Agora entra numa das cenas que me deixou mais indignado, velho. Que eu não percebi isso quando era criança, porque quando você é criança, você só enxerga a magia da coisa, né? É um dos primeiros filmes que você tá vendo. Pá, você acabou de nascer, tá ligado? E aí você fica maravilhado. Tipo, saiu da barriga da sua mãe e já tá vendo o filme, né? Aí, tipo assim, você fica maravilhado com as coisas, velho. Mas não tem nenhum humano na rua. Caraca, eu não tinha reparado nisso, né, velho? Eles então saem do caminhão de lixo, porque o caminhão de lixo basicamente estava esmagando o que estava dentro dele, e eles iam ser esmagados junto, então eles tiveram que sair, né? Rapidamente do caminhão de lixo. Que nem eu falei, né? Agora eles estão, tipo assim, animais. Uma girafa, um koala, uma cobra e um leão à solta na cidade. Só que não tem a porra de um ser humano vivo pra ver eles e denunciar alguma coisa assim. Ninguém vê nada, ninguém vê nada, mano. Eles começam a correr. Eles começam a correr pela cidade, inclusive fugindo de cães, tá? Fugindo de cães. E é aí que a gente vai percebendo sinais de que o nosso selvagem, né? Não é tão selvagem assim, né? Não é tão selvagem assim, até porque eles ficam encurralados num beco pelos cães, sem saída. E os amigos dele, né, do leão, ficam tipo falando, vai, você não é o boludo, você não é o picudo, você Cadê não é essa bola cabeluda de leão? Bora, mostra aí, pô. Então ele resolve pagar de covardão e tem a brilhante ideia do que, Coelho? Pular pra dentro do esgoto. Sim. Não mentir que ele é bem estratégico, ele usa bem a mente. Usa bem a mente. Pra fugir de 3 cachorros, inclusive um deles era um poodle. Mano, se eu fosse um cachorro, eu não teria culhões pra fazer isso, velho. Eu acho que nenhum cachorro, nem na vida real, correria atrás de um leão, velho. Claro que não, né, pô? Ele olharia pro leão, tá ligado? Ele se cagaria todo. Se cagaria todo, velho. A não ser que o cachorro fosse louco, tá ligado?
Aí Porque eles estavam. É porque cachorro, quando tá em bando, você cresce um pouco mais, velho. Eu acho que era isso. pô, mas 3 cachorros, era um poodle e 2 vira-lata. Pô, mas esse leão poderia ter metido louco. Pelo menos ele poderia ter tentado dar uma rugidinha, né? Tipo, só pra ver se assustava eles, velho. Nem tentou. Não fez nada, pô. Nem clicou. NT. E chegando no esgoto, eles encontram mais 2 personagens aqui que são bem engraçados. Inclusive, eu gosto bastante desses 2 personagens, que é o quê? 2 jacarés, mano. Olha isso. Exato. Crocodilos. Crocodilos. Crocodilo. Qual é a diferença de jacaré e crocodilo? Não sei, velho. Tá. Eu não tô com esse koala, velho. Ele vê o crocodilo e começa a macetar o crocodilo com a tocha do Cristo Redentor. Do Cristo Redentor. Ele começa a bater ali e tal, e eles ficam encurralados de novo, né? Porém, dessa vez os crocodilos, né, pô, eles são gente boa. Então, eles resolvem ajudar eles a troco de nada. Eles só ajudam. Até porque se os crocodilos não quisessem ajudar, eles estavam ferrados. Porque com um leãozinho broxa desse do lado deles, né? Cara, eu acho que nem se o leão não fosse broxa, ele trancava 2 crocodilos. Né? Viado, 2 crocodilos contra um. Tipo assim, acho que seria uma luta justa se fosse um, tá ligado? A gente não saberia quem sairia vivo, mas seria uma luta justa. Mas 2 é complicado. 2 não dá não, velho. 2 é absurdo. Mas eles têm uma cobra e uma girafa, pô. E um koala. Porra, então os crocodilos têm um banquete bom, hein, velho. Um banquete triplo. Jacaré, vá pra casa! E aí eles acabam falando, né, dando a informação de onde que eles têm que ir, e aí eles acabam chegando num lugar cheio de containers, né, o que obviamente, né... Mas uma indignação minha, velho. Tipo assim, corta pra cena deles já chegando no negócio do container. Cadê as aventuras que eles tiveram que passar pra chegar aí? Cadê os humanos que eles tinham que encontrar no caminho? Cadê? Tipo assim, eles foram pra cidade, mas não aproveitaram nenhum elemento da cidade, de alguma dificuldade da cidade que eles poderiam... Caraca, eles aproveitaram o esgoto da cidade, né? Caralho, que profundo. Será que isso é uma crítica às baratas? E aí eles finalmente veem, né, a Estátua da Liberdade, o Cristo Redentor ali. Isso. Só que daí eles chegam tarde demais no objetivo, porque eles veem, basicamente, o navio com o Ryan dentro já partindo, né? E aí eles resolvem fazer o quê, Coelho? Eles simplesmente desistem. Esse que é um pai. Só que daí eles percebem que eles estão em cima de um barco. Sim, eles tinham realmente desistido, só que eles continuaram porque eles estão em cima de um barco que é extremamente conveniente. E aí o barco começa a andar em movimento também, né? Que é barquinho pequeno, né? Isso, que tanca uma girafa, um leão. Então, isso que eu ia falar, velho. Tem um mano dirigindo, ele não percebeu um leão, uma girafa, uma cobra e um koala entrando no barco dele. Ok, esse cara não está com os sentidos aguçados, eu acho. E aí eles basicamente resolvem assustar o piloto, não é piloto, mano, é comandante, não sei o que é isso aí. É o cara ali. E aí o cara simplesmente pula no mar e agora o barco está no comando deles, que é coisa que eles têm muito problema também de resolver, né? Porque, porra, eles são animais. Exatamente. Bom, eles são animais em um barco descontrolado, né? Sem saber o que fazer. O Sansão já tinha perdido com o aeronavio em que o filho dele estava, já estavam perdidos sem norte, sem saber o que fazer, quando repentinamente chega quem? O salvador da pátria, o esquilo montado numa gangue de gansos. Ele chega, bota o pau na mesa e fala: voltei, parceiro, o Ryan tá indo pra esse lado. E eles vão lá, eles seguem o navio e vão indo com um barquinho minúsculo cruzando o Oceano Pacífico. Exatamente, principalmente com a ajuda dos gansos aí, que são grandes navegadores também, então eles deram um apoio gigantesco e eles chegam até o seu destino. Isso que me deixou muito abismado, velho. Eles cruzaram num barquinho com altas ondas, várias tempestades, o oceano, viado. Algo a se ponderar, inclusive provavelmente muito mais pesado, o barco muito mais pesado do que deveria. Pois é, e eles foram parar na ilha de Madagascar. Dito isso, e aí eles chegam no objetivo lá e basicamente eles veem que, né, eles chegaram na selva e eles veem também uns containers e vários animais sendo evacuados de onde eles estavam, né? E isso por quê, Coelho? Por quê? Posso falar? Pode falar. Porque a ilha tá com muito tesão e ela tá quase ejaculando. Vai tomar no... É porque a ilha, ela tem um vulcão, né? E o vulcão tá prestes a explodir, então por isso que eles estão... Exatamente, foi o que ele falou. Foi o que ela disse. E aí eles estavam evacuando os animais que estavam nessa ilha. Realmente, os humanos estão fazendo um ato bom, né? Eu pensando que, tipo assim, os humanos seriam vilões. Tipo, os humanos não são os vilões, né, dessa obra. Muito pelo contrário. Inclusive, os bichos, eles gostam de viver no zoológico também, né? Coisa que eu acredito que não é muito realista. Não é muito realista. Quantos leões não estão protestando aí hoje em dia com cartazes na cela deles? Eu vejo. Isso.
Inclusive, eu fiquei sabendo que um raspou o cu em praça pública aí. Então, o Ryan basicamente fez o caminho inverso, né? Era pra eles serem evacuados, tava vindo só o container ali e ele acabou chegando na ilha. Então, na ilha não, né? É basicamente uma ilha também, né? Mas aí ele resolve sair correndo ali e ir pro meio da selva porque ele tava meio confuso ali, perdido e tal. Ele só queria sair daquela jaula esquisita, né? Essa é a grande realidade. E aí o leãozão vai atrás dele. Mas aí tem um furo, velho. Porque, tipo assim, ele gritando, Ryan, como é que ele não escuta, pô? Mas então eles adentram no meio da selva, atrás do Ryan, e eles não encontram ele de jeito nenhum, né? Apesar de ele ser um leão e tal, ter, na teoria, uns instintos aguçados, ele não tem um instinto tão aguçado assim. Ele começa a usar os instintos dele, ele sente um cheiro, vai atrás, e quando ele acha... O que era? Cara, eu nem sei que porra de animal é esse, mano. Eu também não, velho. E desde quando eu era criança, eu pensei que, tipo assim... Sabe aquelas paradas de quando você é criança e você fala, porra, eu não sei porque ainda sou criança? Ok. Quando eu cresci, eu continuo sem saber. Então você é uma criança, você tem que virar homem. Caralho, porra, para de jogar verdades na minha cara. O bicho tá ali no momento íntimo, cagando. Tá cagando. Cara, esse bicho é muito esquisito, mano. Nossa senhora. Muito esquisito, velho. Eu achava quando era menor e continuo achando até hoje em dia, velho. Sério mesmo, que bicho esquisito. Eu nem sei que bicho é esse. E ele começa, tipo assim, né? Os amigos do Sansão, né? Vem essa cena e falam assim, não, Sansão, agora você vai ter que se alimentar desse bicho aqui. A gente quer ver o grande Sansão em ação agora, né? Então, exatamente. A gente quer ver o Sansão se alimentando aqui ao vivo, do bicho vivo, filho. Vamos Exato. ver. Sansão chega perto ali, mas não consegue se alimentar, até porque ele é o filhinho de papai, né? Foi revelado aí, finalmente, pros amigos dele, que ele é um leão de estimação. Isso. Ele não é selvagem. Nossa, inclusive, quando eles falaram isso, eu levantei a mão pra cima, falei cinema e depois gozei, tá? Quando eu falei esse negócio de selvagem, realmente foi foda. Tipo assim, eles falaram, eu não sou um selvagem. Então o bicho fica indignado. O bicho fica indignado. Tipo assim, como você não quer me comer? O bicho fica puto, né, velho? Cara, esse filme, ele é bizarro porque ele meio que defende esses pontos de, tipo assim, caralho, os animais, eles seguem o ponto deles, eles gostam de ser comidos, eles gostam de... É bizarro isso, né? É estranho. E a girafa, os esquilos, e eles meio que aceitam, tá ligado? Eles, tipo assim, não, ele é selvagem, ele come outros de nós, mas nós somos amigos dele, ele não vai comer, não. Mas confia. Comendo esse bicho, tá ligado? Confia. Se ele tivesse perdido no barco e ficado preso no oceano, você ia ver se não ia virar a janta dele, safado. Inclusive, não para. Os flertes não param desse esquilinho com a girafa, tá? É o tempo inteiro, velho. Cantando ela. Cantando, dando em cima e falando. Tipo assim, é bizarro. Ele tá doido pra ver um... pra botar pra fora. Botar pra fora. Na verdade, tá pra fora, né? Eles querem botar pra dentro. Isso. Mas aí, então, o leão, ele não come, né, o bicho, o que é meio inesperado, né, porque ele é a porra de um leão. Mas então o bicho vai embora aí, que tinha uma personalidade meio maluquinha, inclusive, enfim. E aí, então, o Sansão revela, né, pra todo mundo que, na verdade, ele não é selvagem, né, como o Coelho já disse, ele realmente não é selvagem. Que ele vai explicar isso mais pra frente, né, o que exatamente que ele quis dizer com isso. Todo mundo fica meio decepcionado com ele, falando, porra, como assim e tal. Aí ele vira as costas e eles meio que se dividem, né, só o esquilo sabia. Eu achei meio exagerado da reação ali dos animais, né, da girafa, da cobra e tal. A cobra, na verdade, a Maria vai com as outras, só foi não. Mas é compreensível, até porque eles ficaram, na verdade, tristes, assim, porque eles são melhores amigos, né, e eles ficaram tristes pelo leão mentir esse tempo inteiro pra eles, né, não falar a verdade, que mesmo que o leão não fosse um selvagem, eles iriam aceitar do jeito que é, não precisava ter mentido, mas agora que mentiu, eles ficaram tristes. Mas o chateamento deles era por causa disso, na real. Exato, tava indo embora. E o esquilo, como já sabia de tudo, tentou ir atrás deles pra convencer eles a voltar e ajudar o Sansão, porque o Sansão só tem eles de amigos, né, ele é amizade. A verdadeira amizade, né, Exato, velho. Eu sou tipo o Sansão, velho. Eu comeria meus amigos se eu tivesse a oportunidade. Então o Sansão vai atrás ali do filho dele, né? Ele vai separado dos demais animais. Exato. E os demais animais vão procurar até que o leão, né? O Sansão, ele percebe que ele realmente tá numa ilha, numa selva gigantesca que ele não esperava. Ele achou que fosse bem menor. Então a cena corta aí pro Ryan, que encontra um hipopótamo filhote. E de repente ele vê a hipopótamo mãe também. Porque a mãe, obviamente, ali não sabia que ele era um leão indefeso, né? Ela viu um leão perto do filho dela, foi defender. E como ela fez isso, Itsuki? Quicando. Muito bem, inclusive. Cara, ela começa simplesmente a querer sentar no leão. É assim que hipopótamos protegem seus filhos, gente? Por favor, biólogos, confirma aí se hipopótamo gosta de quicar nos seus oponentes. Inimigos. Aí corta pra cena dos amigos dele, pensando, não, vamos ajudar o Alex, né? Não, quer dizer, Sansão. Só que eles são surpreendidos por búfalos. Na verdade, não são búfalos. Não sei, eu sei que não são búfalos. Não sei que porra é essa. Gnus. Eu esqueci o nome disso. Gnus, alguma coisa assim isso, mesmo. É gnus. Porque eles não são gnus comuns. Exato. Eles são gnus assustadores. E tem uma motivação até que interessante, Coelho. Eu achei uma crítica social foda, inclusive. Eu também. Então o que eles fazem? Eles basicamente cercam
aí a zebra e a cobra, sequestram a zebra e a cobra e também o koala. Menos o esquilo não consegue fugir. Eles sequestram todo mundo e essa parte, pra mim, é a melhor parte do filme, tá? Que é a seguinte. Muito boa. Todos os gnus ali, eles entram numa caverna, tipo a caverna do Rei Leão, no qual ficam as hienas e tal. Nossa, velho, papo reto agora que você falou. É igualzinho, Nossa, é igualzinho. Nossa. E aí eles começam a fazer um ritual maligno lá, começam a fazer umas cantorias. Na verdade, eles cantam uma musiquinha feliz, depois eles começam a fazer um bagulho meio maligno. Depois que eles começam a fazer essa cantoria, a gente achou que o koala ia ser sacrificado, alguma coisa do tipo. Porque foi realmente um ritual a la Berserker, bizarrice assim. Só que não, eles literalmente estão ali, eles estão literalmente ali pra venerar o koala. Por quê? Porque o chefe desses gnus, que se chama Kazar, o nome dele, né? Ele é cego de um olho também, justamente pra deixar ele com mais características mais marcantes. E Tsuki, por que eles veneram tanto esse koala? Por que eles veneram o koala justamente porque ele foi salvo, né? Na verdade, o Kazar, né? Ele estava prestes a ser comido por leões, até que caiu do céu uma pelúcia de um koala, que era o koala daqui. E essa parte é muito curiosa e engraçada. E realmente eu gosto bastante dessa parte, porque esse koala de pelúcia persegue ele o filme todo e ele odeia isso. E, tipo, até nesse momento tem essa porra pra perseguir ele. Essa parte é koala, genial. No caso, né? O koala odeia essas paradas dessas pelúcias que fazem com a imagem dele, né? Porque estão pegando a imagem dele e colocando a camisetinha. Eu acho que inclusive chegaram no meio da jornada, eu não lembro qual foi o personagem, mas chegaram até a zoar ele, né? Foi o jacaré que usaram o crocodilo. Os crocodilos zoaram ele dizendo, você é aquele do bicho de pelúcia, né? E ele fica puto. E eu achei isso genial, tá ligado? Ele seria puxado isso. Pô, mas é intancável esse negócio. Claramente aconteceria na vida real, né? Claramente leões fugiriam se vissem o koala de pelúcia. Na verdade, eles fogem porque o koala falou alguma coisa, né? Ele tem uma cordinha que fala não, ali. Muito realista. E foi esse momento que o Kazar despertou nele, onde ele pensou, eu posso ser superior que esses leões, eu não preciso ser caçado por eles, eu posso me alimentar também, tá ligado? Dele. Nessa hora ele teve uma epifania ali, no qual agora ele acha que pra subverter, né, pra subjugar os leões, ele tem que comer os leões. Então, é isso, essa é a motivação dele. O que é da hora, tá? Eu gostei até. Não, eu achei essa inversão de valores, não. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu achei muito da hora, velho. Muito da hora mesmo. É aquela clássica frase, né, Tsuki? O sonho do oprimido é se tornar o opressor. Isso aí resume basicamente esse cara. Porque ele não tá lutando em prol da igualdade e não ser mais comido. Ele quer se tornar o cara que come, né? Isso. Mas enfim, aí a cena então corta pro Sansão mais uma vez procurando o Ryan, né? Inclusive ele começa a ver coisas coloridas, que essas coisas coloridas que parecem ser o instinto dele, na verdade não vai ser explicado mais pra frente o que é. Na verdade ele só fumou uma ervinha da boa e ficou desse jeito. Isso, matou ele. E aí então a cena corta pro Ryan, no qual ele é observado ali por dois abutres. É abutres o nome desse bicho? É abutre? Eu pensei que era urubu. Pode ser também, né? Não sei, o urubu é preto, eu acho. É tudo carniça, essas gramas. E eles veem o leãozinho e vai avisar pro Kazar, né? Que eles viram o leãozinho e tal. E o Kazar pensa que é oferenda, né? Do koala. Tipo, koala, você trouxe leões pra gente, muito obrigado. Exatamente, muito obrigado e tal. E aí ele acaba deixando escapar também o koala que tem um leão grande, né? Ele não sabia que eles não sabiam também que tinha um leão grande. Ele achou que eles sabiam, sei lá. Ele só revela essa informação. E agora eles estão cientes que existem dois leões na ilha, um grande e um filhote. Então, fofo demais. E aí chegam os abutres, então, pra pegar o Ryan aí, que fica em cima da árvore. Cara, esse bicho parece um macaco, só fica em cima da árvore, né, mano? Loucura. Só que daí chega o Sansão pra salvar ele. Falando assim, né? Essas palavras, ele disse essas palavras. Eles correm, sobem em cima de uma árvore e nesse momento de tensão, né, eles começam ao invés de pensar em se esconder em algum local ou pensar em estratégia pra fugir dali, ele começa a contar o passado dele, né? É o que eu faria em um momento de tensão. Exato. Ele começa a revelar a verdade pro filho dele, falando, Ryan, na verdade, eu sou um covarde, um lixo, um imundo, eu menti pra você esse tempo inteiro, eu sou um bosta. É isso que ele fala. Ele fala só um bostão na água. Ele começa a contar o passado dele, explicando tudo com detalhes pro Ryan do que acontece, que ele era um leão de circo, né, e que o pai dele mandou ele rugir e ele deu o mesmo miadinho que o Ryan lá na época. O pai dele falou, que vergonha, olha, você não é meu filho. E mandou ele pro zoológico. Na verdade, não mandou, né? Ele foi parar no zoológico porque ele não tinha potencial pra estar ali. Mas que crueldade, velho. O pai virou as costas. Tipo assim, ele chorando, chamando o pai virou as costas. Não, isso aí foi triste. Isso aí foi triste mesmo. Muito triste, velho. Mas isso é importante também. O filme, ele entende o impacto disso. Então, ele vai falar mais disso mais pra frente. Exato. Então, o Ryan fica indignado, né? Pô, mentiu pra mim esse tempo inteiro. Eu sou seu filho, pá. E é compreensível também o Sansão ter agido... Quer dizer, nada justifica, né? Ter mentido. Mas é compreensível, né? Tem uma diferença
diferença aí. É compreensível ele ter agido desse jeito pelo tudo que ele passou, né, com o pai dele e tal. Pelo menos ele foi um pai melhor, né, digamos assim. Bem melhor, né, diga-se de passagem. Inclusive onde ele tá pelo filho dele, né. Por mais que ele não seja um selvagem, né, que ele falou mais cedo, ele tá aí pra proteger o filho, que inclusive os gnus cortam a brisa, né, da historinha e chegam pra atacar eles em cima da árvore. O Ryan acaba caindo no chão, né, onde os gnus estão, e o Sansão não consegue pular a tempo, a árvore cai do penhasco e o Sansão cai junto, desmaiando. Penhasco, que é muito triste. Muito triste. Chorei nessa parte. E aí então o Ryan é levado e a cena corta simplesmente pro esquilo, que a gente não sabia exatamente onde ele tava até então, e a gente vê ele sendo carregado por o quê, Corey? Simplesmente por besouros, rola bosta. Exato. E basicamente aí ele se dá conta do que aconteceu e tal, e vai procurar a rapaziada, e aí ele vai pro lado ali e simplesmente encontra o Sansão deitado ali, estirado no chão, né? E dormindo bem fofinho. E aí então a cena corta novamente pro Ryan, que tá ali já no meio da caverna, né, que ele foi levado pra lá, junto com a cobra e a girafa também. E aí eles estão loucos, né, pra se alimentar do Ryan, só que o Khazar, que é o gnu chefe, ele fica puto também, porque ele criou o leão grande, né. Só que eles não conseguiram pegar o leão grande, e aí a cena então corta novamente pro esquilo e pro Sansão. E o Sansão quase morto, né. Ou morto, não sei, vamos descobrir. Morreu? Cara, morreu mesmo? Morreu, desculpa o spoiler. Ah, tá. E aí o Sansão aparece vivo, né? Ele acorda. E é isso que ele começa a dar um discurso aqui, simplesmente fala um monte de coisa pro Sansão, e o Sansão finalmente... Eles levantam, né? Eles se erguem, ele fala assim, quem é meu leãozão? Fala quem é meu tigrão. O esquilo começa a falar isso pro leão. Aí o leão, eu sou seu tigrão. Aí eles começam a se comer. Eles começam a enxergar aqueles sinais que o Sansão tava vendo, que o Sansão pensava, né, ser o instinto de animal dele, só que é revelado pra gente que são camaleões e espiões. Isso, é verdade, mano. Nossa, tem essa parada, né, velho? Que realmente, como eu disse antes, né, o lance dele ter um instinto dele era só camaleões meio que manipulando ele, tá ligado? E aí, então, o Sansão vê ele e tem uma ideia. Tem uma incrível... Essa ideia é muito boa. Não, essa ideia foi, tipo assim, se tem uma coisa que esse leão é bom é em ter ideias, né? Porque em rugir, pô, tá faltando. Tá faltando, hein? Tá faltando bola. Eles estão prestes a se alimentar ali dos amigos do Sansão, só que o Koala, né, ainda infiltrado ali, eles pensando que o Koala era a divindade deles, né, o cara, a salvação deles. E o Koala começa a enrolar, falando, não, falta uma cebola, falta fazer tal coisa ali pro churrasquinho, né, porque quem vai comer churrasco sem uma cebola e uma farofinha pra acompanhar? Não dá. E aí ele começa a enrolar bastante, até a gente vê que simplesmente o Koala começa a levitar, né, isso é bizarro, mano, o que obviamente é o Sansão ali com os camaleões, né, só que de repente ele aparece de novo, né, os camaleões não conseguiram sustentar isso por muito tempo. E aí ele tá cercado agora, mano. O Sansão tá cercado pelos gnus, que querem foder ele. Querem foder muito ele. E aí o Ryan e etc. conseguem, né, dar uma fugida junto com o esquilo. Só que daí o Ryan vê que é o pai dele que tá vivo ainda. Porque na cabeça dele, o pai dele tinha morrido quando caiu do penhasco, né? Só que quando ele vê que o pai dele tá vivo, eles resolvem se unir ao pai dele pra, né, enfrentar os gnus. Então, basicamente, eles começam a ser cercados e tal. E aí, então, o Khazar resolve avançar pra cima do Sansão. E começa uma luta, né? Começa uma luta. Isso, uma luta até que de esquiva. E aí o Sansão consegue arrancar um chifre do Khazar, né? Na verdade, eu tenho a impressão que, tipo assim, esse chifre, na verdade, já poderia ter sido arrancado antes por um leão, tá ligado? Ele poderia estar com um chifre meio falso ali e o Sansão só deu um tapinha assim nele e caiu, tá ligado? Não, velho, os roteiristas não pensaram tão profundo. Cara, na minha mente funcionou assim, viado, quando eu vi isso, tá ligado? Eu pensei... O cara corrige os furos por ele mesmo. Pô, tipo assim, é muito pique de vilão isso, tá ligado? Imagina, tipo... É verdade. Ele dá um tapinha assim e cai e fala assim, é uma marca que eu tenho todo dia e quando eu olho no meu espelho eu lembro porque eu tenho que odiar vocês. Mas aí então ele perde o chifre dele e a luta vai continuando até que... Aqui tem um Rei Leão reference, mano, porque a gente vê que o Sansão, ele fica pendurado ali. O Khazar chega perto do Sansão, aperta a pata dele e fala, vida longa o rei. O Sansão morre, o Ryan vai embora da ilha, depois ele volta pra se vingar, ele mata o Khazar e assume o posto. Caralho, o Rei Leão é muito foda, né? Mas aí sim o Sansão fica pendurado ali, realmente igual o Mufasa fica no Rei Leão 1. Caraca, ele chega pertinho, velho, que nem o Scar mesmo, nem eu lembrava disso. O Scar, mano, é bizarro. Parece uma referência gigantesca mesmo, só que... Quando vai acontecer o evento canônico de Rei Leão, aí tem uma interferência da girafa, do koala e do esquilo, e eles simplesmente utilizam, né, da técnica especial lá, que era esticar a cobra e fazer um estilingue com ela, coisa que eles fizeram naquele jogo deles lá. E aí eles lançam a pedra bate na cabeça aí do gnu, e aí eles ainda têm uma outra estratégia, que é o quê? Lançar
o Ryan pra cima deles, e nessa hora acontece uma cena épica com ele. Por quê? Porque o Ryan é lançado e ele dá literalmente o primeiro rungido brabo dele, né? E aí sim, é como se fosse o despertar dele, né? Ele dá esse rugidão, então é muito foda. Estou com o cozinho dando bote. Eu acho que eles não deixaram um momento tão impactante quanto era pra ser, tá ligado? Eu acho que poderia ver um silenciozinho assim, tipo assim, um draminha maior do tipo, você vai morrer agora. E não mostrar a cena, tipo assim, do Ryan se preparando pra fazer isso. E só aparecer o Ryan voando, falando. Eu acho que seria mais foda se eles não tivessem jogado a pedra e fosse o Ryan direto. Desde o início, E o Ryan falando, eu sou o selvagem. Eu sou selvagem, caralho, isso é foda, arrepiante. Só que não adianta muito, né? Não adianta muito. O Ryan se provou ali, que sabe rugir, tentou ajudar o pai, né? Pra aquela parada toda, mas não adiantou muito. O Gnu ainda partiu pra cima do Sansão ali. O Gnu, na verdade, começa a fazer uma tourada ali, joga o Ryan no chão, né? E aí o Sansão fica meio acuado, né? De xereca. Fica de xereca, fica totalmente cercado. E aí o Ryan diz uma frase que é muito da hora, que inclusive reconecta, né, com o fato que eu disse anteriormente, que eles iam voltar nesse lance do pai do Sansão ser ruim demais, etc e tal, que é o seguinte, ele sente muito pelo fato do Sansão não ter tido um pai, né, igual ele tem. E ele tá falando do próprio Sansão, só que não falando dele diretamente. Falando essa parte é sensacional, essa frase é emocionante. Velho. Não, essa frase é muito boa, cara. Será que eles roubaram de algum lugar ou inventaram? Se eu não me engano, tem no Madagascar 2. Sério? E aí o Sansão fica mais inspirado pra proteger o Ryan, né? E aí vem os Gnus cercando ele. Só que tem um plot twist aqui, com ele. Na verdade, eles não estão cercando mais o Sansão. Eles estavam cercando o Khazar. Porque eles cansaram de ser o que eles não são. Na verdade, eles são herbívoros mesmo. Gostam de comer plantas e ser comido por leões. Aparentemente é isso, né? Porque é isso que o Gnu é. É isso. Não, eles não queriam mudar a natureza dele, né? Não tipo assim, mudar. não é que eles estavam falando, não, agora eu quero ser comido por esse leão. Eu quero ser preso. Não, eu só não quero comer um leão, tá ligado? Eu só não tô afim de comer um leão, cara. Eu quero comer meu mato aqui de boa. E aí todo mundo se vira contra o Khazar, né? Rei Leão e Hienas se voltando contra os caras. Caralho, tem isso também, né? Nossa, tem muito Rei Leão aqui, né, mano? E aí quando o Khazar resolve, né, atacar, fazer uma ofensiva em cima do Sansão, o Sansão se lembra das histórias, né, que ele contava pro Ryan, e aí ele dá um super rugidão, tipo Bolt Super Cão. Mas aí então o rugido é muito forte e começa a balançar, o que na verdade eles estavam ali dentro do vulcão, né? E Tsuki, e finalmente todas as histórias e as mentiras que ele contava pro filho se tornaram realidade neste momento. E é o que o Sop vai fazer em One Piece. É isso? Todas as mentiras que o Sop contou já estão se tornando verdade. Mas aí tudo começa a desmoronar então, e o Khazar fala que vai se vingar, que não sei o que, mas ele acaba se enroscando com o ursinho lá, e geral vaza, o vulcão começa a entrar em erupção de fato, eles começam a empurrar o barquinho que tava ali, e aí o barco sai dali com todos os personagens, inclusive os próprios Gnus, né? É meio poético o que aconteceu ali com o Khazar na última cena. O próprio ursinho amarra nele, ele acaba se embolando ali nas pernas dele e ele cai com a própria coisa que fez ele ter o ideal que ele teve, tá ligado? Ou seja, o que fez ele ter aquele primeiro impulso de agir daquele jeito foi o que precedeu a queda dele. O Ash que eu não tinha reparado nisso, que inclusive esse ursinho, por algum motivo, depois ele vai parar dentro do barco. Sai explodido, né? Com o cu pegando fogo, com o cu dando bote lá do vulcão. E cai na mão do Colinha. Mas basicamente agora começa uma festa, todo mundo começa a cantar, inclusive a música que era também, né? Quando o Koala chegou na caverna, tem toda essa cena, todo mundo e pra começa a dançar. comemorar a vitória, o que é que acontece? Tsuki, conta pra nós. Essa parte aqui é muito romântica. A porra da girafa resolve meter um beijão no esquilo, moleque. Mano, foi tipo assim, o esquilo simplesmente aceitou que ele não poderia comer a porra de uma girafa e falou, não, agora é isso, velho, eu aceito, eu entendo que você é independente, uma mulher independente que não precisa de um homem pra seguir a sua vida. Aí como ele agora se fez de difícil, né, e não quer ela, não tá afim dela, aí a mulher foi nele. Ou seja um bad boy. Ele toma um beijão, literalmente ela beija ele, cara. E ele sai deslizando nas costas dela. É muito louco, é muito louco. Pô, sério, velho, que inconveniente, tá, velho? Eu assistindo com meu irmãozinho e rolando isso aí, porra. Pelo menos no Madagascar os caras não deixam explícito. E aí começa uma dançação esquisita lá, o leão começa a dançar uma dança bizarra e ninguém gosta, tipo, todo mundo acha estranho, mas finge que gosta. Todo mundo fica dançando, basicamente, e é isso. E aí o filme acaba. Esse é o Selvagem. Não entendi porque essa porra desse nome de filme é Selvagem se o leão continua uma leozinha no final do filme. Continua. Rugiu, mas continua todo fresquinho. Cadê? Eu queria ver ele comendo alguém. Esse é meu sonho. Mas é isso, mano. Que nota que você dá pro Selvagem aí, cara? 0 a 10? Deixa eu pensar. 4. Pô, eu dou um 5. Eu dou 4. Tá, vai um 4,5 então aí, vai. Do 4 só pela nostalgia, tá?
Pela nostalgia, ele achou muito ruim mesmo. Foi pela nostalgia. Mas Não, realmente mas, é um tipo filme assim, meio nada a ver. Que nem eu falei, pô, o Koala tem uns alívios cômicos muito da hora, muito engraçado ali, tipo, meu irmão deu muita risada, tá ligado? Meu irmãozinho, ele deu muita risada com a cena do Koala, ele disse que o melhor personagem pra ele foi o Koala, terminou de assistir, ele gostou muito. Pra mim, tava indo muito bem até a parte deles saírem do zoológico, tá ligado? Porque aí começou um monte de doideira e parece que eles rusharam uma parte urbana, aí foram pra selva onde não tinha nada com nada a ver, tá ligado? E esses bichos, cara, que conveniente, não é? Ele conta a história desses bichos pro Ryan e aí depois aparecem uns bichos desses na vida real, logo na ilha pra onde eles foram pra atacar eles, tá ligado? Mas é isso aí, cara. Esse aqui é o filme Selvagem, o Madagascar da Disney que deu errado. Simplesmente isso, mano. Curti. É. Tomando seu cu.